Olá, alunos e alunas que estão aí se preparando para o curso especial de formação de sargentos. Esse módulo EAD2 traz a comunicação organizacional como uma de suas disciplinas. Eu sou a terceiro sargento Laila, atuo no 2º Batalhão de Polícia Militar em Juiz de Fora, com passagens pela comunicação organizacional IP5, haja vista minha formação superior ser em jornalismo, habilitação em jornalismo na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde também me formei em Direito, na Faculdade de Direito da Universidade, e atualmente curso mestrado em Psicologia, mas sempre atrelando aí as áreas de comunicação, em Direito e Informação, para poder especializar e saber um pouco mais sobre esse processo informacional e comunicacional. E a matéria do CEFES ela é dividida em 3 unidades, e as unidades vão perpassar conteúdos como marketing, endomarketing, a questão toda do sistema de comunicação organizacional definido pela nossa Polícia Militar de Minas Gerais, com a Diretoria de Comunicação Organizacional, estratégias com ferramentas como a música para a segurança pública e outros diversos conteúdos que nós vamos acompanhar juntos. Espero que a nossa caminhada seja tanto proveitosa para os senhores como está sendo para mim. Importante também frisar que a comunicação ela é de extrema importância na função do sargento da Polícia Militar. Então é importante que os senhores se atenham a esse conteúdo, façam uma boa prova, consigam galgar aí o sucesso que almejam. Vamos começar então com a unidade 1, marketing, como vetor estratégico na segurança pública. Para entender um pouco da comunicação, a gente tem que partir dos elementos de comunicação. Os elementos da comunicação é que vão formar todo esse arcabouço informacional. A gente vai ter sempre como elemento de comunicação, de um lado o emissor, também chamado destinador, pelo material do CEFES, e de outro lado o receptor ou destinatário. Esse conjunto emissor e destinatário, ele vai ser formado para que seja enviada uma mensagem. Essa mensagem ela vai ser enviada por meio de um código comum tanto ao emissor quanto ao receptor, para que não haja ruído na interpretação da mensagem. Esse código ele pode ser oral, ele pode ser escrito, mas ele também pode ser por sinais, desde que ele seja entendível tanto por uma parte quanto para a outra. O código vai atravessar um canal de comunicação, que pode ser um meio físico ou virtual. A gente fala que pode ser uma carta, pode ser esse contato de interação que nós estamos tendo por essas videoaulas, podem ser as redes sociais, a televisão, né, os mais tradicionais como o rádio. E a mensagem em si é o conteúdo, as informações que vão ser transmitidas desse emissor para esse destinatário. Lembrando que a gente está na era da informação, uma era midiática, onde as redes sociais elas são muito presentes. Emissor e receptor vão estar sempre oscilando. Eles vão estar papéis estanques, né? Eu só emito, eu só recebo. O processo dialógico, ele pressupõe que o emissor e o receptor, eles acabem alternando os seus caminhos, suas passagens. Então, assim se dá a comunicação. O emissor enviando uma mensagem codificada por um canal de comunicação até o receptor destinatário, que, horas outras vezes, pode também vir a assumir o papel de emissor, transformando aquele primeiro emissor num destinatário. Esse é o processo de comunicação dialógica. E aí a gente fala da comunicação e a gente começa a introduzir o assunto do marketing, porque o marketing nada mais é que um ramo da comunicação que estuda mercado, cliente, produto ou serviço. Lembrando que o marketing é um termo advindo da administração muitas vezes voltada para a área privada, mas a questão de gestão, questão de estratégia, questão de pensamento, valores, missão, visão que a polícia traz para si hoje é uma questão de gestão, também aplicada na área pública. Então, esses insumos, eles são importantes para definir estratégias necessárias para a publicidade, para a realização de serviço, análise de qualidade do atendimento, que a gente tem um público-alvo. A polícia, ela é tradicional, já caiu até em questões de prova, porque assim, a polícia é tradicional, então ela não usa estratégias de rede social e marketing. Lei do engano. Por ela ser tradicional e ela estar inserida no contexto da comunicação pública, ela também utiliza algumas ferramentas advindas da comunicação privada, porque nós temos um público-alvo a atingir, qual seja os cidadãos, e também temos um produto a vender, que é a segurança pública. Então, a gente pode sim se enxergar nesse processo do marketing. E o marketing vai definir ações estratégicas, utilizando atividades de comunicação como publicidade, propaganda, cerimonial, música, redes virtuais e a marca. É importante a marca, nós vamos falar depois do manual da marca. A marca é importante, nós carregamos a marca Polícia Militar quando estamos fardados, quando estamos em atuação, quando não estamos fardados e somos reconhecidos como policiais militares, entre outros, para definir essas estratégias.
Então, dentro do nicho marketing, do conceito marketing, a gente pode também segmentar, né? A comunicação, ela é um leque mais amplo, que dentro da comunicação a gente tem o conceito de marketing. Dentro do conceito de marketing, a gente consegue trazer o conceito de marketing de serviço, que é aquele que se preocupa com o cliente, com o processo de atendimento, uma vez que o serviço é intangível, né? Segurança pública a gente não pode quantificar, a gente não compra segurança pública no mercado, quero 100 gramas de segurança pública. Segurança pública ela é intangível, não tem como armazenar. Então a gente precisa trabalhar com essa questão do processo do atendimento, do cliente, da execução. O gestor desse modelo de marketing, que é o marketing de serviço, ele se preocupa com a execução, com todo o trajeto que a comunicação vai fazer. E é isso que eu disse, a Polícia Militar ela realiza um serviço intangível, né, que a gente não consegue pegar, não é palpável, que é o exercício do policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Dentro também dos conceitos de comunicação, a gente pode segregar dois, publicidade e propaganda. Elas não são sinônimos, mas no final das contas elas foram utilizadas aqui por nós, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, numa congruência sim. Porque a propaganda, o conceito dela nada mais é que ações que tendem a influenciar os pensamentos e comportamentos. Então a propaganda é aquilo que vai influenciar as pessoas por meio dos estímulos. Em latim é propagare, né? Então é o ato de propagar, plantar ideias no público-alvo. Então é muito importante definir esses conceitos. O marketing como conceito geral de estratégia, o marketing de benefícios focado nesse canal, né, nesse cliente, já que o serviço é intangível. A propaganda como aquela que tende a influenciar o pensamento. Sempre cai questões nessas provas de CEFES, CFS, CFSD, quando os alunos já estão em curso, para relacionar os conceitos e as definições. E a publicidade, ela vem de publicizar, né? É que vai se tornar público, é algo que se torna público, divulgação de informações. Quando a propaganda a gente quer influenciar um comportamento, a publicidade a gente quer dar a informação. Como eu disse, apesar dessas diferenças etimológicas, que cada um significa na sua essência uma coisa, na legislação brasileira os conceitos se fundiram. Mas lembrando que os dois têm a função primordial de informar, persuadir, convencer, lembrar, agregar valor e auxiliar outros esforços da empresa e que, no nosso caso, da nossa organização pública, a Polícia Militar de Minas Gerais. Os exemplos da polícia, de publicidade e propaganda, são vídeos institucionais, a gente tem recebido muitos vídeos, né? Datas específicas, comemorativas, vídeos de carnaval que trazem mensagens importantes de autoproteção, as coletivas de imprensa, lançamento de operação também é uma prática muito comum, né, para lançar uma operação junto às viaturas do batalhão, determinada unidade ou no centro da determinada cidade e faz o lançamento. Recentemente nós tivemos as operações Filhas de Minas, são operações ocupação, então isso é muito importante também porque tem esse viés da visibilidade. Campanhas em rádio, produções audiovisuais. O material do CEFS traz uma estratégia bem positiva, que foi um case de sucesso da polícia em relação à publicidade e propaganda, que foi o lançamento da websérie Segunda Pele. Ela foi uma websérie lançada pela polícia por meio do YouTube, como uma estratégia de marketing que traz no seu enredo, é uma obra ficcional, baseada nas atividades nossas reais, e ela traz todo um enredo para motivar tanto a comunidade policial militar quanto para mostrar para o público externo como é a atividade policial militar, como é desafiador, e ela alcançou muitos prêmios e é um exemplo de comunicação como forma de publicizar e propagar o serviço da Polícia Militar. Outro conceito importante que, não se esqueçam, são conceitos muito próximos, são conceitos advindos da comunicação e das estratégias de marketing da administração, e eles caem para serem relacionados sempre em todas as provas do CF, CFS e demais provas da instituição para fazer relação. Aqui a gente traz o conceito de merchandising, que são os conjuntos de ações que visa reforçar a imagem positiva da instituição, através da oportunidade nas situações por meio da presença frequente da marca institucional, aliada a conceitos do cotidiano das pessoas. Então, o merchandising ele vai reforçar a imagem positiva. É um conceito muito próximo da publicidade e propaganda, mas o merchandising é estar presente, não necessariamente se vendendo. Por exemplo, numa festa de rua, festa de bairro, essas festas que tem no interior, também tem na capital,
Quando está lá a viatura parada ostensivamente, um repórter vai, faz uma entrevista, não precisa nem ser com a polícia, mas ao fundo mostra essa nossa marca, né, nossa viatura, com as cores heráldicas, com o nome Polícia Militar, é uma forma de se fazer o merchandising. É uma publicidade oculta. É ver que a marca está presente em todo lugar. A gente faz merchandising o dia inteiro patrulhando. Então, toda hora que você passa no local, uma determinada parcela da população te vê, aquilo ali é um merchandising. A nossa viatura, ela é ostensivamente aparecendo, ela é uma forma de se fazer merchandising. Não constitui publicidade e propaganda, mas é um posicionamento padronizado de reafirmação na mente das pessoas. É o fortalecimento desse reconhecimento imediato da marca. Por que não é publicidade e propaganda? Porque publicidade e propaganda, a gente está com a intencionalidade de se fazer ver. Então, a gente vende a marca, a gente mostra a marca. O intuito ali realmente é que a marca apareça. No merchandising é uma questão mais sutil. A marca ela vai aparecer só pelo fato de ela já existir. Como tem os exemplos aqui trazidos no slide. A viatura bem localizada, a logomarca institucional como fundo da apresentação. Quando vai fazer entrevista, é aquele backdrop com as logos, as prisões, apreensão de drogas. Quando o repórter, o jornalista faz alguma entrevista, faz uma foto, vai para a rede social, tem um policial ali no fundo. Tudo isso é uma forma de se fazer merchandising. Também mais um conceito importante, marketing promocional, que é a interação da instituição com o público-alvo, tratando de ações específicas aplicadas a produtos, serviços ou marcas. E aqui a gente tem um exemplo muito forte na polícia do nosso marketing promocional, que são os eventos, as assisos, as formaturas de ProEd, tudo isso é um marketing promocional. Os cerimoniais, passagens de comando, aberturas de exposições, desfiles cívicos, militares, tudo isso é uma forma de marketing promocional e que está muito bem definido no caderno doutrinário, criado especificamente para cerimonial e eventos, que a gente chama de CADEC, né? Assim como tem caderno doutrinário para INPO, caderno doutrinário para abordagem a pessoas e veículos, a gente tem um caderno doutrinário na área de comunicação específico para cerimoniais e eventos, chamado CADEC. E mais um conceito de marketing, então lembrando que a gente já tratou do marketing de benefícios, do merchandising, da publicidade e propaganda, do marketing por si só. Agora a gente está falando especificamente do marketing interno, também chamado endomarketing. São as ações voltadas aos funcionários. Então a gente tem que lembrar, né, que é um conceito vindo lá da área privada. Aqui a gente tem o marketing voltado para a família policial militar, buscando tornar comum entre o público interno as metas da instituição e os resultados alcançados, esperados. Na polícia é importante lembrar que a gente também tem esse público interno dividido em dois. O nosso público interno direto e indireto. Nós vamos tratar mais para frente de outra unidade, mas o público interno direto são militares da ativa e os funcionários civis que estão em atuação. Sendo o público indireto os veteranos, os pensionistas e os dependentes, como os alunos do Colégio Tiradentes também. Então, a gente tem essa ação pontual para trazer esse pertencimento. O marketing interno, ou endomarketing, como quiserem chamar, ele traz a sensação de pertencimento e proximidade do nosso público interno com as ações da Polícia Militar. Os objetivos desse endomarketing são manter um bom clima organizacional, valorizar e reconhecer a dedicação e o trabalho das pessoas, como tem os destaques, né, motorista padrão, essas premiações, as medalhas, tudo isso é uma forma de valorizar e reconhecer a dedicação e trabalho. Vai estimular uma maior produtividade, melhoria na prestação de serviço a partir do momento que você se sente reconhecido, você dá uma contribuição ainda superior ao que você já está acostumado a fazer, haja visto o reconhecimento, isso é uma mola, né? É uma mola, vai propulsionar a nossa atividade. Também são canais apropriados de comunicação interpessoal, melhora o relacionamento interpessoal, e também traz essa participação do público interno no cotidiano da organização. Essa questão de proximidade mesmo, de comprar a marca. Eu já vi que todos nós somos relações públicas, né? A partir do momento que vestimos a farda, saímos para trabalhar, ou então temos nossos familiares atrelados à nossa missão, a gente está fazendo o marketing da polícia. Nós somos vetores de marketing também da Polícia Militar.
Na PM, as atividades de endomarketing são desencadeadas por meio de ferramentas que buscam informar e interagir com o público interno, como exemplo, intranet PM, a gente entra na intranet, vê as informações gerais, BI, BGPM, jornal eletrônico 5.5 e outras tantas estratégias voltadas aí para a nossa comunicação interna. Hoje não é tão comum, mas existia jornal mural, né, os celotex dentro das companhias, que traz essas informações. O próprio WhatsApp, que hoje é uma ferramenta de comunicação, quando a gente faz os grupos oficiais das companhias, dos pelotões, das guarnições, isso é uma forma de entender um pouco como se dá o endomarketing. E como se dá, então, o marketing e a polícia na prevenção criminal, né? A gente sabe que a polícia militar ela tem dois objetivos primordiais, elencados aí no material de CEPS, que seria, por um lado, a redução da criminalidade e, por outro, o aumento da sensação de segurança, né? Na verdade, são conceitos e objetivos que vão se comunicar de uma certa forma. A partir do momento que a redução da criminalidade ela existe, eu posso trabalhar melhor essa forma de passar para o público externo e interno os resultados e assim fomentar o aumento da sensação de segurança, mas basicamente a Polícia Militar trabalha com esses dois objetivos, segundo o material CEPS, reduzir a criminalidade e aumentar a sensação de segurança. E as ações de marketing elas vão contribuir para alcançar esses dois objetivos, né? Quais sejam o aumento da sensação de segurança, tanto a objetiva mesmo, aquela que a gente vê, quanto a subjetiva, de me sentir, que aí é uma coisa mais individual, mas que a pessoa se sente segura, bem como a redução da criminalidade. Então a gente fala que sim, é por meio do marketing que a gente também vai conseguir trabalhar essa questão de sensação de segurança e redução da criminalidade. E o que comprova isso, o material traz muito bem, são por meio da teoria das atividades rotineiras ou triângulo do crime, que a gente utiliza essa teoria para entender o fenômeno criminal, né? A gente tem, para acontecer o crime, uma vítima vulnerável, ausência de vigilância ou autor motivado. Nesse sentido, segundo a teoria das atividades rotineiras no triângulo do crime, a tendência do crime ocorrer se há a combinação desses três elementos, né? Nos três elementos combinados, ou se a gente consegue falhar em alguma dessas áreas, seja na vítima vulnerar, na vulnerabilidade da vítima, na ausência da vigilância do local, no autor motivado. É um tripé, se a gente falha em algum desses pontos, a tendência é maior de acontecer o crime. E se há a combinação dos três, é bem provável que o crime aconteça. Segundo a teoria, a decisão de agir do autor, ele vai perpassar um processo de tomada de decisão racional. Ele verifica, ele faz uma leitura de ambiente para verificar se aquele cometimento de crime ele é interessante para ele, vai trazer benefícios, né? Ele olha, ele visualiza o ambiente, o local, a vítima, ele faz um panorama para verificar se realmente é importante para ele, é benéfico, né, para ele, vai trazer algum resultado para ele o cometimento do crime. E em virtude dessa dinâmica, as informações têm que ser trabalhadas para esses três polos. Assim como esses três polos não podem falhar, porque quanto mais, né, a falha nos polos, maior é a chance do acontecimento do crime. Se a gente ataca também os polos com estratégias de comunicação, a gente interfere no triângulo do crime, nas variáveis desse triângulo do crime, e a gente pode contribuir para o não acontecimento desse crime. E aí as três variáveis, como é que pode haver? O material traz exemplos de como a gente pode atuar para atingir cada uma das variáveis. O exemplo no alvo em potencial, que é a vítima vulnerável, ele diz que o cidadão ele pode ser abastecido de informação como dicas de autoproteção, que isso, consumido pelo público-alvo, contribui para que ela não seja mais vítima. A vulnerabilidade, às vezes, está no desconhecimento, às vezes também está numa prática contumaz de mexer no celular, no lugar ermo e tudo. Mas essa questão de, a partir do momento que ele tem a informação de que ele precisa se autoproteger, ele tem chance de ser menos vítima em potencial, que é essa a ideia, transformar pela comunicação. Essa literacia, essa educação em informação vai trazer para a pessoa conhecimento técnico para que ela possa se eximir desse papel de vítima, sair dessa cena, né, desse cenário de vítima. E as ações de marketing podem ser desde veiculação de vídeos ou peças gráficas pelo WhatsApp, por exemplo, como postagem nas redes sociais da unidade, palestra, live, spot para o rádio, as palestras junto ao público, a públicos específicos, aproveitando alguns ganchos como Mês da Mulher, mês de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, palestras dentro das escolas, panfletagem,
blitz educativa, tudo isso é uma forma de trazer conhecimento à população, ao nosso público-alvo, para que ele possa ser fortalecido e não vir a ser a vítima em potencial. No campo da ausência da vigilância, como a gente disse, é um tripé de três, né? São 3 pontas, a gente tem a vítima em potencial e agora a ausência de vigilância, local não vigiado, que também motiva esse autor. As estratégias de marketing podem ser utilizadas para aumentar essa vigilância, aumentar essa sensação de vigilância, a segurança subjetiva e objetiva, por meio de intervenções de publicidade para divulgação do policiamento. Aí o exemplo trazido pelo material é uma grande festa na cidade, o locutor vai e fala: agradecemos à Polícia Militar que se faz presente no nosso evento, garantindo a segurança. Isso dá uma sensação de segurança para a vítima, dá uma sensação de vigilância ao autor, e pode atuar também nessas pontas do triângulo para desmotivar a ação desse autor infrator. A mensagem vai gerar uma sensação de segurança nos presentes e vai colaborar, né? A ideia é colaborar para a sensação de vigilância para que o autor se desmotive. Também tem um exemplo trazido aqui, o outdoor: fique tranquila, a PMMG está presente neste evento. Ou então, rede de vizinhos protegidos, aquelas placas que ficam nas residências. Às vezes também você chega numa cidade nova, não conhece as placas indicando aonde fica a sede do quartelamento, seja da companhia, do destacamento. Tudo isso assim, a polícia está aqui. Na divisa, nós temos, né, o nosso estado aí com dimensões de país. Eu estou falando aqui agora para militares tanto do sul de Minas quanto do norte, do leste, triângulo. Tem a sensação também de segurança fortalecida por meio daquelas placas do cinturão de segurança, que são estratégias mostrando que a polícia militar está presente também. Tipo sorrir, você está sendo filmado. A sensação de segurança, ela também advém dessa sensação de vigilância. E por último, a última ponta do triângulo, que é o autor motivado, a gente tem que trazer estratégias que vão desmotivar o autor. Quando é realizado, por exemplo, uma coletiva de imprensa, que é o exemplo trazido pelo material, e mostra-se uma apreensão grande de drogas, mostra-se que prenderam muitos infratores, acautelaram menores, isso traz para o autor aquela sensação de, a polícia está em ação, ela está ligada, ali não é um lugar bacana de eu ir lá praticar o crime, até porque a escolha dele é racional, como diz a teoria das atividades rotineiras. Então, dar publicidade a essa repressão qualificada, por meio de entrevista, divulgação de número, aproveitando o tema de um carnaval, falar como vai ser o policiamento, é óbvio que nós vamos entrar no cerne da questão de que onde vai ser lançado qual viatura, quantos militares estão presentes em cada canto, não é isso que nós queremos passar, mas nós temos que trazer essa sensação de robustez do policiamento, de que vai estar férias, vai estar nas estradas, a polícia vai estar vigilante, atenta. Isso tudo é importante para desmotivar e fazer com que o autor desista dessa situação criminosa, desse intento criminoso. E passando agora para uma outra forma de comunicação, mas que também está atrelada diretamente aos 3 pontos do triângulo do crime, a gente falou que a gente tem que adotar estratégias, né? Seja para a vítima em potencial, seja para o local ali que não está com vigilância, ou então para o autor motivado. Tudo, quando a gente fala de estratégia, a gente fala de ferramenta, a gente também fala de ações, então a gente cria ações. Só que as ações, elas não são criadas assim, do nada, e elas acontecem, elas passam por um planejamento estratégico. A gente fala que é o plano de comunicação. A gente está falando lá sobre segurança, redução de criminalidade e aumento da sensação de segurança. Para isso, chegar lá, para conseguir atingir esses objetivos, é importante traçar um plano de ação, que pode atingir a vítima em potencial, pode atingir o local sem vigilância, pode atingir o autor desmotivado, mas tudo isso por meio de um plano de ação de comunicação, que o material traz como plano de ação de comunicação 4Q1POC, 4Q1POC. O que é o 4Q1POC? 4Q por quê? 4Qs por quê? Que o plano de ação tem que contemplar um que, um quando, um quanto e um quem. 4 Qs. Aí vem um porquê, um P, um onde, um O, e um C, um como. 4Q, um POC. Que, quando, quanto, quem, porquê, onde, como. O que é o quê? É o que fazer. Qual ação vai ser necessária? Quando fazer? Vai ter uma estratégia que vai ser
numa determinada época, né, num determinado momento de importância. Quanto de recurso necessário? Vai ter que imprimir dicas PM, vai ter que gastar, seja um café da manhã, uma reunião com um público-alvo específico. Quem será responsável por essa ação? É o comandante do destacamento? É o sargento, muitas vezes, que está lá no destacamento, que está dentro de uma base comunitária fazendo reuniões? Por que essa ação será feita? Né? Ela vai atingir esse objetivo, o objetivo da redução de criminalidade, da sensação de segurança, onde ela será realizada e como ela será realizada. Então, uma ação estratégica para a redução da criminalidade ou também para a sensação de segurança objetiva e subjetiva, ela tem que seguir esse caminho do plano de comunicação 4Q1POC, que é quando, quanto, quem, por que, onde, como. Até aqui tranquilo, gente? É muita informação, né? A gente tem que tomar cuidado para não ficar muito confuso, porque as informações são muito literais e, ao mesmo tempo, elas são de muita definição. E essa matéria de comunicação, as provas de comunicação, elas tendem muito nessa área, de muito conceito. Então, é importante a gente relembrar o que é o marketing, o que é o marketing de benefícios, o que é o endomarketing, o que é publicidade e propaganda, o que é o merchandising. Todos esses conceitos, eles são muito importantes para o conhecimento dos senhores e para essa prova, que é relacional o tempo inteiro. Importante lembrar da teoria das atividades rotineiras como base para as estratégias de comunicação, haja vista os objetivos da comunicação na polícia serem atingir, incidir sobre a redução da criminalidade e também sobre o aumento da sensação de segurança, tanto objetiva quanto subjetiva, e a importância que tem para a estratégia de a criação de um plano de comunicação, que vai contemplar o 4Q1POC, né? Tudo estrategicamente pensado para evitar desgaste. Um plano de comunicação evita gasto desnecessário, prevê uma determinada ação, faz com que você anteveja o cenário, isso também é muito importante. E aí a gente passa para um segundo momento agora, que é o sistema de comunicação, SISCOM. O SISCOM foi criado, foi definido o sistema de comunicação organizacional na PMMG, desde 2014, com a criação da Diretoria de Comunicação Organizacional, no nível, né, a gente vai falar aqui do nível dela tático mesmo, porque a gente sempre teve a comunicação pensada no nível estratégico, que fazia parte do Estado-Maior, que é a PM5, e também havia as P5 nas unidades, né, regionais, também nos batalhões, sempre pensado nesse nível estratégico. Agora ela também é pensada no nível tático, agora não, desde 2014, com a criação da Diretoria de Comunicação Organizacional, a comunicação também veio para o nível tático e ela foi deslanchada também no nível executivo. Então, o sistema de comunicação chamado SISCOM, ele tem uma estrutura clássica, funcional, classificada de acordo com o nível decisório, autoridade funcional e estrutura executiva. Nós vamos agora, nos próximos slides, entrecortar esse caminho, mas é importante a gente lembrar que o sistema de comunicação ele tem nível decisório, então ele vai ser dividido quanto ao seu nível decisório, quanto à autoridade funcional e quanto à estrutura executiva. Isso também é questão de prova. Nesse primeiro momento, agora, quanto ao nível decisório, ela tem o nível estratégico, tático e executivo. No nível estratégico, a gente tem o comandante-geral, chefe do Estado-Maior e a seção estratégica PM5 como um todo. Então, no nível estratégico, são essas figuras, nível estratégico, vamos pensar no nível 1 aqui, onde está se pensando as estratégias de comunicação. Por isso, tanto a gente fala da importância do plano. Aqui vai pensar a parte estratégica. Quem está pensando a parte estratégica? O comandante da polícia, o chefe do Estado-Maior e a seção estratégica PM5. Então, a gente tem esse conjunto. No nível tático, onde a gente vai começar a botar em prática o que for decidido no nível estratégico, no primeiro momento de se botar em prática, a gente tem a DCO, a Diretoria de Comunicação Organizacional, e as demais unidades. Né? A gente vai ter ali também as regiões de polícia, que vão estar ali no nível tático da comunicação, as diretorias, todo mundo vai estar ali nesse conjunto. Então, a gente tem que pensar que ali vai estar região, né? Nível região. Regiões, academia da polícia, todas essas estratégias. No nível executivo, que já é o chão de fábrica, a execução das estratégias pensadas
passadas no primeiro momento para o nível tático e agora executivo, estão as UEOP e as unidades de apoio. Então, a gente vai ter as unidades de execução operacional, os batalhões, os destacamentos, né? Vai descendo. Estratégico, tático e executivo. Não podemos esquecer que isso aqui é muito importante, isso costuma cair sempre. Então, a gente tem lá no nível estratégico, como a gente disse, a direção geral feita pelo comandante-geral, a coordenação feita pelo chefe de Estado-Maior e o núcleo central feito pela quinta seção do Estado-Maior, a PM5. Importante a gente ver aqui que aqui a gente já está trazendo uma mistura dos conceitos. Nível decisório aqui, ó, estratégico, tático, executivo, e aqui já vai estar da questão da autoridade funcional, direção geral, coordenação superior, núcleo central, tático, regionais e os núcleos executivos. Então, voltando aqui no nível decisório, a gente está aqui no estratégico, tático, executivo, a gente tem no nível estratégico o comandante-geral, o chefe de Estado-Maior e a quinta seção como um todo, Estado-Maior da PM5. No nível tático, a gente vai ter a DCO e as unidades de direção intermediária. E no nível executivo, a gente vai ter as unidades de execução operacional e as unidades de apoio. Então, aqui a gente tem, nessa parte anterior à figura, vai ter em nível decisório, e na parte posterior da figura nós vamos ter autoridade funcional. Que agora nós vamos ver nesse próximo slide. Quanto à autoridade funcional, a gente divide comandante-geral, que representa a hierarquia institucional. Então, o comandante-geral, ele que é o comandante do sistema de comunicação. A principal autoridade do sistema de comunicação é o comandante-geral, assessorado ali pelo chefe de Estado-Maior, e depois vem a chefia do Estado-Maior mesmo com uma PM5. Então, vamos retomar. O comandante-geral, ele representa a hierarquia funcional, o chefe de Estado-Maior, ele vem como um coordenador assessorado tecnicamente pela PM5 e depois a PM5 como um todo. Vimos aqui? Vamos até retomar aqui nessa imagem para que fique mais claro. No nível estratégico, nível decisório estratégico, a gente tem a direção a cargo do comando-geral, comandante-geral, a coordenação superior na figura do CHEM, do chefe do Estado-Maior, e o núcleo central aqui representado pelo Estado-Maior, PM5. Então, em autoridade funcional em linha, comandante-geral, chefe do Estado-Maior, em seguida, o chefe do Estado-Maior PM5, da PM5. Portanto, nível decisório estratégico, comandante-geral, CHEM, Estado-Maior. Comandante-geral é o diretor-geral, o CHEM é o coordenador superior e o núcleo central fica a cargo do Estado-Maior na PM5. Logo depois a gente tem a direção de comunicação organizacional, as UDIs e as UA, unidades de apoio e unidades de execução operacional. Que aqui, né, a gente vem para o nível de decisão tático, a gente tem o núcleo tático, que é a DCO, teoria de organização, o núcleo regional, que são as UDIs, que aí elas estão no nível de região, de academia, né, tudo ali naquele direção intermediária. E no caso dos batalhões e unidades de apoio, a gente tem nível decisório executivo e os núcleos executivos. Essa parte aqui, se a gente for se atentar, ela é bem autoexplicativa, porque no nível decisório tático, a gente tem o núcleo tático e o núcleo regional. No nível decisório executivo, a gente tem os núcleos executivos. Então, dá para fazer uma simbiose aí para você estudar e não confundir os conceitos. Lembrando que essa figura aqui, ela é uma figura muito importante porque ela realmente despenca em prova. A gente tem aqui anterior, nível decisório, e posterior, autoridade funcional em linha. Então, o topo da cadeia do sistema de comunicação é a direção geral feita pelo comandante geral. E em seguida, coordenador superior sendo o chefe de Estado-Maior, núcleo central representado pelo Estado-Maior PM5, núcleo tático pela DCO, núcleos regionais pelas unidades de direção intermediária e executivos pelas unidades de execução operacional e as unidades de apoio. E quanto à estrutura executiva, então a gente tem quanto ao nível decisório e autoridade funcional. Agora, quanto à estrutura executiva, a gente tem o diretor-geral do sistema, comandante-geral, coordenador superior, chefe de Estado-Maior, núcleo central, PM5. Núcleo central é o PM5, lembrando por quê? O núcleo central ele está diretamente ligado ao nível decisório estratégico. Quem está na seção estratégica de marketing da PM5 está lá em cima. Então, a PM5 ela faz parte do núcleo central, na área estratégica. Quando a gente já vem para o núcleo tático, que é a área tática, não é mesmo? O nível decisório tático, que a gente tem a diretoria de comunicação organizacional,
E os núcleos regionais, também diretorias, corregedorias, regiões, CPE, Academia de Polícia, e, por fim, os núcleos executivos, que são os batalhões, as agências de área de comunicação, que a gente chama de agências locais de comunicação. Isso é importante frisar aqui. A gente tem a diretoria de comunicação no núcleo tático, nos núcleos regionais a gente vai ter as assessorias regionais de comunicação, também chamadas ARCO. E no núcleo executivo nós temos as agências locais de comunicações, também chamadas ALCO, ALCO. Então, vamos retomar isso aqui, que é muito importante essa figura. A gente tem níveis decisórios, estratégico, tático, executivo. Temos as figuras em linha, comandante-geral, CHEM, Estado-Maior, né, o chefe do Estado-Maior, DCO, o DI, o EOP e o A. E em relação a toda a estrutura funcional, comandante-geral é o diretor-geral, chefe do Estado-Maior, coordenador superior, o Estado-Maior, o PM5, como núcleo central, estratégico, a DCO como núcleo tático, os núcleos regionais fazendo parte da decisão tática também, mas o núcleo tático é a DCO, ela descentraliza para os núcleos regionais, que são as regiões, a academia e o CPE, que vão ser as agências regionais de comunicação, e por fim as agências locais de comunicação nos batalhões e unidades de apoio. O sistema de comunicação, como eu já tomei para vocês lá no início, ele vem de 2014, quando a polícia criou a diretoria de comunicação organizacional no nível tático. Não podemos esquecer, PM5, nível estratégico, sempre existiu. A PM5, ela fez estudos ainda anteriores a 2014, quando 2014 foi assessoramento feito para que criasse a DCO. A DCO veio em 2014, responsável pela coordenação e orientação técnica das atividades executivas de comunicação. A DCO, então, ela vem ali como nível tático, elo entre a estratégia e a execução. E ela é dividida em 4 DCO sessões dentro da diretoria, que a DCO1 cuida do marketing de publicidade, a DCO2 cuida da comunicação interna, a DCO3 cuida do patrimônio cultural e museus, e a DCO4 cerimonial e eventos. Também subordinadas à DCO, nós temos o Centro de Atividades Musicais, o CAM, lá na capital. Muitos pensam que o CAM ele se situa no complexo da Academia de Polícia, né? Para quem conhece a Academia de Polícia Militar em Belo Horizonte, entrando pelo Portão das Armas, a gente tem o CTP, né, o Centro de Treinamento Policial, o CPP, Centro de Pesquisa, temos a academia em si, aí passa aquela parte toda da pista de atletismo, a Escola de Formação de Oficiais, tem a capela e logo ali está o Centro de Atividades Musicais, um pouco antes da cavalaria também, porque entra pelo RCAT, e aí continua a parte toda da cavalaria, acessando do outro lado as escolas de formação de sargentos e de soldados. Apesar do CAM estar situado dentro do complexo da academia, ela é uma unidade que não é subordinada à academia. Ela é subordinada à DCO, diretamente Diretoria de Comunicação, porque é a estratégia de comunicação de segurança pública através da música. E no interior, as bandas, né, elas são subordinadas tecnicamente ao CAM. Elas são subordinadas à UDI, quem determina a atuação das agremiações no interior é o comandante regional, mas tecnicamente elas estão subordinadas ao CAM. A gente vai falar sobre as agremiações musicais mais para frente, mas o CAM, ele tem a orquestra, ele tem a banda, assim como tem as bandas ainda, tem as bandas no interior, tem também estratégias de comunicação diferentes, né? Até existiu por um tempo o trio da Patrulha Rural, que foi uma estratégia de comunicação voltada para o campo, e as apresentações que a banda de música faz também. E essa estratégia de comunicação específica pela música nós vamos estudar num momento posterior, que é a unidade 3, que se refere melhor à questão das agremiações musicais. E também, subordinada à DCO, temos o Centro de Jornalismo Policial, que dividido em seção, tem uma seção diretamente voltada para o relacionamento com a imprensa, que é a sala de imprensa, que funciona com jornalistas lá, inclusive, que não são militares, formados em jornalismo mesmo, atuando diretamente com a questão da seleção da atuação junto à imprensa, e a seção de publicidade e propaganda.
O sistema de comunicação está dentro da intranet também. Por meio do portal de serviços é possível acessar as normatizações de comunicação organizacional da PMMG nos serviços da DCO. Lá é possível encontrar o manual da marca, alguns memorandos específicos. Tem também todas as publicidades utilizadas, às vezes periódicas também, do tipo carnaval, mas também as constantes, por exemplo, o ano do aniversário de 248 anos, 247 anos, tem toda a campanha veiculada lá, tanto peças gráficas, como modelos a serem seguidos, por exemplo, inaugurou um destacamento, precisa de uma placa de inauguração de pedra fundamental. Também tem lá como fazer essa arte. Além de normas, modelos, arquivos, tudo para baixar lá para que você consiga a qualidade necessária para a produção do material. Então, gente, basicamente é isso. A nossa unidade 1 de comunicação organizacional, ela buscou compreender a comunicação organizacional como promotora das estratégias de prevenção. Lembrando que nós falamos sobre a questão do emissor, receptor, código, canal de comunicação e mensagem, passamos pelos conceitos de marketing, marketing de benefícios, marketing interno, também chamado endomarketing, merchandising, publicidade e propaganda, marketing promocional, são conceitos importantes para fazer as relações que normalmente pedem na prova. Falamos sobre a teoria das atividades rotineiras, o triângulo do crime, vítima em potencial, autor motivado, ausência de vigilância, como as estratégias de comunicação elas podem atuar em cada ponto do triângulo. Pensamos sempre em redução da criminalidade, aumento da sensação de segurança subjetiva e objetiva. Passamos também pelo sistema de comunicação, a questão da criação do DCO, nível estratégico, tático e executivo também da comunicação. Falamos sobre o plano de comunicação, a importância do plano de comunicação, 4Q, 1POC. E nesse sentido a gente fecha o conteúdo da unidade 1. Espero que tenha sido de grande valia aos senhores e senhoras, tenham entendido como funciona o processo comunicacional na polícia. Importante frisar, olha, a resolução número 4469 de 2016 do Estado-Maior tem lá regulando as ações de comunicação organizacional em todo o Estado. Aproveita agora, dá uma lidinha lá, vê se ficou alguma dúvida, qualquer coisa, entre em contato com a gente para a gente poder sanar esse conteúdo e poder passar para o próximo, porque tudo é bem interligado. E é bem interessante estar com os conceitos básicos na ponta da língua para que a gente possa evoluir com o conteúdo. Importante também se ater ao manual da marca e ao CADEC. Dá para ver bastante coisa lá e tirar dúvida e ficar mais inteirado em relação à comunicação dentro da Polícia Militar. Assim eu me despeço e deixo a todos os senhores uns bons estudos.